Som. Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Quero desejar a todos os irmãos domingo abençoado. Vamos cultuar a Deus. Vamos dar início a um culto de louvor, adoração ao Senhor Jesus. E eu quero convidar você a fazer a palavra de Deus comigo nesta manhã, no Salmo número 136. Hoje é um culto de ceia, hoje é um culto onde nós poderemos renovar a nossa aliança com Deus, os votos que fizemos com Deus, o pacto que Deus fez conosco, porque Ele é o seu Filho Jesus para morrer na cruz, por Calvário em nosso lugar. Ele morreu na morte substituta, morreu no meio do seu lugar, pagou os nossos pecados, sofreu por nós para nos dar a salvação. Salmo de número 136, então, há uma mensagem central que deve ser o foco, não somente deste culto, mas também das nossas vidas todos os dias ao acordarmos. Salmo 136, a palavra de Deus, vamos dizer assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessar, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Amém. Irmãos amados, a mensagem central desse salmo é o refrão que se repete a cada estrofe: o seu amor dura para sempre. Em outras versões nós lemos que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Em outras versões nós lemos ainda que a benignidade do Senhor dura para sempre. Isso significa que tudo aquilo que Deus fez no passado, por meio dos seus atos poderosos, com a sua mão de poder, intervindo milagrosamente, trazendo livramento, trazendo restauração, operando milagres, criando céus e terra e protegendo o seu povo, tudo isso se deve a um motivo. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, não é porque Deus viu em nós a necessidade de agir em nosso favor, mas é porque a misericórdia dele, a benignidade dele, o amor dele dura para sempre. Se não fosse o Senhor, então nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, então nada que faremos aqui faria sentido. Que nós possamos nesta noite, nesta manhã, entender que se não for o amor do Senhor, a misericórdia e a benignidade dele eternas, nós não estaríamos aqui. E hoje nós vamos celebrar o que Deus fez conosco. E Ele enviou Jesus para morrer exatamente por esse propósito, porque Ele é misericordioso. Ele não permitiu que morrêssemos nos nossos pecados. Ele não permitiu que estivéssemos perdidos para sempre.
Ele não assistiu de longe à nossa condenação eterna, mas Ele desde a eternidade preparou uma solução, uma saída e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Aquele que era santo, que era justo, que era perfeito, diz a Bíblia que se fez pecado por nós. Ele carregou o seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados, e por causa dos seus ferimentos, das suas pisaduras, nós somos sarados, porque o amor do Senhor dura para sempre. Então gostaria de orar com você nesta manhã para iniciarmos esse culto, que você possa desde já preparar o seu coração, porque tudo que iremos fazer aqui nesta manhã é por um motivo, deve apontar para Jesus, para a misericórdia de Deus, para o amor e a benignidade de Deus, porque elas são eternas. Vamos falar com Deus, vamos preparar nosso coração para cultuar o Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã dominical. Obrigado, Senhor, porque quem nos trouxe aqui não foi, Deus, o despertador que tocou de manhã para nos acordar, não foi, Deus, a nossa família, não foi, Deus, um convidado. Quem nos trouxe aqui certamente foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor que nos despertou, foi o Senhor que tocou o nosso coração e nos trouxe a necessidade de vir à casa do Senhor. E se nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para reconhecer quem o Senhor é aquilo que o Senhor faz, para render a adoração, o louvor, a glória, a honra e o poder, é porque a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre, é porque o seu amor é eterno, é porque a sua benignidade é leal. Tudo que fizemos, Senhor, tudo que queremos fazer nesta manhã, irá apontar para Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, para a morte substituta de Jesus na cruz, ó Deus, para a nossa salvação, para a nossa redenção, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ó Deus. Ele foi enviado como um cordeiro, Senhor, mas ele ressuscitou como um leão. Ele está no trono hoje, ele governa sobre tudo e sobre todos, ele tem controle da história e do universo e do mundo em suas poderosas mãos. E quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós lemos a palavra, e quando essa palavra é pregada, e quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, Deus, essas palavras ecoam que a misericórdia, o amor e a benignidade do Senhor são eternas e duram para sempre. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a nunca nos esquecer disso. Não foi por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Não é por causa dos nossos méritos, mas é apesar dos nossos deméritos. Não é por causa das nossas virtudes, mas a despeito das nossas falhas que o Senhor nos ama. E não desiste de nós, Senhor. E não desiste de nos amar. E não desiste de nos salvar. E a nossa oração, Deus, é de agradecimento, porque o Senhor, todas as manhãs, está derramando as suas misericórdias em nosso favor. Que nesta manhã o Senhor venha ser adorado, Deus, através dos louvores, das orações, da pregação da tua palavra, que nós possamos sair daqui, ó Deus, renovados pelo poder do Espírito Santo, crendo, Deus, todos os dias a tua misericórdia eterna. Ela nos acompanha, a bondade do Senhor nos segue conosco. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém. Graças e paz, irmãos. Como é bom estarmos aqui para cultuar ao Senhor, mais uma manhã de domingo. Vamos dar início aos nossos louvores de adoração a Jesus. Nós iremos nos render diante dos pés de Jesus, porque nós sabemos que Deus ele tem preparado para nós a cada dia uma nova manhã, uma nova manhã na presença dele, uma nova manhã que nós temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão a ele. Hoje é dia de ser, hoje é dia de lembrar os méritos de Jesus naquela cruz. Hoje é dia de nós fazermos em memória dele aquilo que ele fez por nós. Amém? Então vamos nos render aos pés de Jesus nessa manhã através de cada canto, de cada louvor. E tudo está em ti.
declarar que, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecador, ainda assim o Senhor nos ama, porque o amor de Jesus ele é incondicional. Então nós podemos declarar o quanto Jesus nos ama.
Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, último livro da Bíblia do Antigo Testamento. Antes de Mateus, Malaquias. Vamos ler o capítulo 3, versos de 10 a 12. O texto que nós já conhecemos bem. Malaquias 3, 10 a 12. Está escrito o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão guardadas. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações me chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o momento, a oportunidade que você tem para devolver o dízimo que pertence ao Senhor, ou então trazer ofertas aqui também no Brasil Clássico. E o dízimo como oferta são ensinamentos bíblicos. O dízimo é uma ordenança bíblica, um mandamento, está aí no versículo 10, traga o dízimo. E a oferta também expõe-se e nós a praticamos na nossa vida cristã. Porque foi o Senhor Jesus Cristo que nos ensinou a respeito da generosidade, e o próprio texto que nós lemos antecede dizendo que Deus estava sendo, de certa forma, roubado pelo povo, não apenas nos dízimos, mas nas ofertas. Não basta apenas cumprir com a obrigação, que é devolver ao Senhor o que pertence ao Senhor. Eu disse, o dízimo não é nosso, nós não administramos o dízimo de Deus. Mas a oferta é algo voluntário. Você pode presentear a Deus depois que você pagou o dízimo, devolver o dízimo. A oferta, tanto o dízimo, serve para sustentar a casa de Deus, é para a manutenção dos projetos, dos departamentos, para assistir os órfãos e as viúvas. E o texto que nós temos tem alguns princípios. O primeiro deles é que o dízimo tem que ser o dízimo todo. Não é 5% aqui, 5% em outra organização. Nós não temos a capacidade de ser administradores do dízimo. É trazer o dízimo todo. E não é trazer o dízimo a um representante, a uma liderança, é trazer o dízimo ao templo. O dízimo deve ser devolvido no templo, na casa de Deus, porque é para assistir a casa de Deus. E nós, enquanto a igreja obedece a palavra de Deus, a promessa do Senhor acompanha aqueles que são fiéis à ordenança bíblica. Porque quem promete não é um homem, quem promete não é a igreja, quem promete não é o líder da igreja, quem promete é Jesus Cristo, é o Senhor dos Exércitos. E há 3 promessas naquele texto maravilhosas. A primeira delas é que Deus abençoa o seu povo sem medidas, é o que está em versículo 11. Porque quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, é como se você estivesse colocando Deus à prova, dizendo: o Senhor prometeu fazer mesmo, o Senhor ainda pode fazer, o Senhor tem competência para agir, para me abençoar, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ordenou. É Deus quem abre as portas, é Deus quem deixou isso sobre nós, quando começamos a ser fiéis. Mas a segunda bênção e promessa que está nesse texto, não apenas é Deus derramar sobre nós as suas bênçãos, mas é também Ele multiplicar aquilo que nós temos. Ele protege os nossos bens, diz a Bíblia que haverá fartura, Ele impedirá que as pragas venham sobre nós, para que não haja falta de alimento, de mantimento. Mas a terceira e última promessa está no verso 12, é que aqueles que são fiéis a Deus serão chamados felizes. A felicidade do povo de Deus, quando nós obedecemos a palavra, então Deus faz de nós homens e mulheres de Deus felizes, e as pessoas que conhecerão isso, porque quando olharem para a nossa vida, quando
Jesus. Quando você toma seu assento, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Acredito que os irmãos devem lembrar que eu havia avisado os irmãos que a partir desse mês deste mês de fevereiro, nós estaremos trabalhando por temas. E o primeiro tema que nós estaremos vendo nesse mês de fevereiro, queridos, é escolhas inteligentes para uma vida melhor. Amém? E o texto que nós iremos refletir é o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Se você puder, você vê alguma dificuldade aí para encontrar o texto, se você puder ajudar, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. O texto que nós conhecemos, diria eu, tanto na teoria quanto na prática, porque, embora de uma situação do Senhor Jesus, ele conta uma parábola, mas é uma parábola de algo que constantemente acontece, infelizmente. Porém, ao mesmo tempo, felizmente, porque o Senhor sempre tem algo a nos ensinar, bem como era o propósito dele ao contar essa parábola, ensinar os seus discípulos e as pessoas que estavam ali presentes. Todos encontraram? Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, para nós orarmos antes de lermos o texto. Amém? Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na sua casa nessa manhã, de saber e ter a certeza, Pai, de que o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder oferecer a Ti, ó Deus, o nosso culto, Pai. Iniciando este dia, Pai, declarando que nós queremos nos render aos Teus pés, ó Deus, realmente, Pai, confessando a Ti como pobre, necessitado, Senhor, nós somos, o quanto carecemos da Sua graça, do Seu perdão, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos realmente voltar para o nosso lar com a certeza, Pai, com a convicção do quanto o Senhor verdadeiramente nos ama, Pai. Ó Deus, e nesse instante, diante da Sua palavra, da Sua presença, o Senhor fale conosco, Pai, que ao lermos esse texto, que o Espírito Santo, que habita em nós, que se faz presente aqui, possa ministrar, Senhor, começar a falar conosco, em nome de Jesus, que nós possamos extrair, ó Deus, várias lições, vários princípios explícitos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 18, verso 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários.
agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-lhe o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Verso 30. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém, queridos? Como eu disse, o texto que todos nós conhecemos, não é verdade? Mas é interessante que eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta: quem aqui nunca teve que fazer uma escolha? Quem aqui nunca precisou escolher, decidir nada? Uma não, na verdade, muitas escolhas. Por que, queridos? Porque a verdade é que todo dia, todos nós temos que fazer inúmeras escolhas. Sim ou sim? É ou não é? Temos que escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre esse ou aquele, né? Olhando para as mulheres, é muito comum isso, né? Na hora de sair para trabalhar, né? Que roupa que eu escolho? Essa ou aquela? Apesar de simples, mas não deixa de ser uma escolha. Temos que escolher constantemente, até diariamente, entre o sim e o não, né? Entre dizer sim para certas coisas e também dizer não para outras. Quem de nós já tivemos que fazer escolhas entre fazer ou não fazer? Voltando para um exemplo mais próximo, né? Por exemplo, as obrigações de casa, né? Não tem aquele dia que a gente acorda completamente disposto, sem vontade de lavar uma louça, lavar o banheiro, enfim, né? Temos que escolher, temos que decidir fazer ou não fazer. O ponto que eu e você precisamos entender é que não fazer uma escolha já é uma escolha, não é verdade? Independentemente, queridos, da escolha que eu e você fizermos, precisamos também entender que sempre haverá consequências. Sempre haverá consequências, sejam elas fáceis ou difíceis, sejam elas consequências boas ou ruins, né, que digerimos. A questão é que dentre tantas escolhas que eu e você temos que fazer, preste atenção, existem algumas escolhas que sempre serão as escolhas certas a se fazer. Amém? Independentemente de tantas questões, de tantas escolhas que eu e você temos que fazer, existem algumas escolhas que sempre serão aquelas mais inteligentes a se fazer. Preste atenção, eu disse escolhas inteligentes, não escolhas fáceis. Amém? Eu não sei se você, mas eu aprendi, né, no dia a dia, na caminhada, no meu pouco tempo de vida, que normalmente as escolhas mais difíceis a se tomar, geralmente são as mais sérias a se fazer. Não é verdade? E aí, como eu disse, estaremos estudando sobre algumas escolhas inteligentes a fazermos para termos uma vida melhor. E a primeira escolha inteligente para termos uma vida melhor, uma vida mais saudável, queridos, é exatamente isso que nós acabamos de ler aqui nesse texto, nessa parábola, nessa situação onde Pedro chega para Jesus e ele faz uma pergunta: que escolha inteligente, queridos, é essa que você temos que fazer, independentemente se ela é fácil ou difícil, independentemente se aos nossos olhos parece ser certa ou errada, é a escolha de perdoar. Amém?
Não é à toa que esse texto é sem dúvida, né? Ou melhor, esse texto não é, essa lição de perdoar é sem dúvida uma das lições mais poderosas e mais significativas que o próprio Senhor Jesus já ensinou. O perdão. É interessante que quando nós olhamos aqui, eu não sei se você já teve essa oportunidade, quando nós olhamos aqui para o início do capítulo 18, o assunto que Jesus introduz, né, quando ele faz o que ele chama de uma criança, não é mesmo? Ele chama de uma criança e começa a falar que aquelas pessoas que estavam ali deveriam ser como uma criança para então entrar no reino dos céus. Então, quando a gente olha para o início desse capítulo 18, para o início dessa situação aqui, parece não ter nada a ver com o assunto que Jesus termina. Porque ele chama a criança e começa a falar assim: olha, versículo 4: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. E por aí vai. Depois ele vai falar a respeito, ainda mesmo dentro daquilo que ele está falando inicialmente, a respeito da ovelha perdida, do cuidado que se deve ter para que ninguém se perda, de que o bom pastor é aquele que vai atrás, né, daquela ovelha perdida. Enfim, depois ele vai falar sobre como tratar a ofensa em relação ao irmão. E aí Pedro ele vem, aparece aqui, né, e faz uma pergunta. Por isso que Jesus entra nesse assunto, nesse ponto sobre o perdão, porque Pedro se aproximou de Jesus e perguntou o seguinte: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E aí, podemos até pensar assim, mas será que Pedro estava com problema com alguém a ponto de querer saber se ele tinha que perdoar ou não, pedir perdão ou não? Entende? A grande questão é que nós podemos perceber, queridos, claramente aqui que, independente da resposta de Jesus, Pedro ele está obviamente procurando o quê? Uma forma de como, né, lidar com conflitos, com divergências, com questões. E aí Jesus responde categoricamente o quê? Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. É muito provável, queridos, que nós já fizemos essa continha. Quem já fez essa continha? Já fez, não? Nunca fez? Quanto que é 7 vezes 7? Talvez se você goste de matemática, é muito provável, ou é um pouco curioso, é muito provável que você já deve ter feito essa continha e você descobriu que dá aproximadamente 490. Quer dizer, queridos, isso o quê? Que nós temos que perdoar a mesma pessoa, em torno aí, ou pelo menos 490 vezes por dia. Isso se for só uma pessoa que pecar. De qualquer forma, olhando para a matemática, olhando para o cálculo, olhando para essa forma que Pedro aparentemente procura buscar aqui, de qualquer forma, talvez a gente pode pensar assim: é muito perdão para dar, não é verdade? 490 vezes tem que perdoar. 490 vezes pelo menos eu tenho que perdoar. O grande ponto, queridos, é que não. Do ponto de vista de Jesus, 490 vezes por dia, cada um que pecar contra nós, do ponto de vista de Jesus, não é muita coisa. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele não estava falando aqui de números. A gente tem que entender que Jesus ele não olha para as coisas como nós olhamos. Jesus ele não olha para uma oferta inclinado ou preocupado com o valor que nós depositamos. Entende? É só um exemplo de que Jesus ele nunca está preocupado com números. Bem como Jesus ele não está preocupado se aqui hoje tem 15 pessoas ou se teria 150.
Podemos estar aqui hoje entre 15 pessoas. Será que todos nós 15 estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade? Será que todos nós estamos aqui para entregar a nossa vida de fato e de verdade para Jesus, como cantamos inicialmente? Será que eu e você entregamos uma oferta ou devolvemos o nosso dízimo pensando em número, em uma forma, em um cálculo, preocupado com o valor? Ou será que nós fizemos isso porque de fato nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem já nos dado, mesmo sem merecermos? Entende o que eu quero dizer? Então é óbvio que não, do ponto de vista de Cristo, de Jesus, não é um número absurdo, porque Jesus ele não estava falando de números, ele estava falando de algo que eu quero fazer você enxergar. Jesus conta aqui uma parábola onde tem um senhor, não é verdade? E esse senhor ele tem uma experiência com dois, né? Nessa parábola aqui a gente percebe que tem dois servos, o servo do Senhor e o servo do servo, percebe? Então a gente tem que entender aqui que Jesus, na verdade, ele não estava falando definitivamente de números, mas ele estava falando de pecadores. Ele estava falando de pessoas que tinham dívidas, que estavam com saldo negativo, que estavam prestes a ser lançados numa prisão, de perder o único bem que para eles restava, que era a sua família ou a sua dignidade. Portanto, queridos, eu e você precisamos enxergar que Jesus, ele está aqui nos dando uma nova forma. Na verdade, Jesus aqui ele estava nos dando, nos entregando, através dessa pergunta direta e reta aqui de Pedro, onde nós não sabemos a intenção que havia por trás. Jesus estava dando aqui, na verdade, um novo conjunto de verdades, para que todos nós pudéssemos andar no perdão. Amém? Para que todos nós pudéssemos andar no perdão, porque para Jesus o perdão claramente não é ficar contabilizando. Claramente para Jesus o perdão não é sobre ficar fazendo conta de matemática, fazendo cálculo. Para Jesus aqui, na verdade, o perdão significa perder as contas. Quem já contou aqui de 1 a 100? Levanta a mão. Você já reparou que você conta quando chega na casa dos 60 e dos 70? Você já reparou? Como que é? 61, 62, 63. Por quê? Porque logo em seguida vai chegar a casa do 70. E aí o que acontece? Às vezes não dá aquela confusão, porque é muito parecido, é muito similar. Aí você tem que contar pausadamente 71, porque senão se você for contar 60, daqui a pouco você perde a conta. E eu estou contando isso, eu estou falando só para tentar ilustrar na sua mente, porque o quão é fácil de 1 a 100 você perder as contas. Imagina no que diz respeito a perdoar pessoas. Já pensou? Casados? Tem que ficar contando, ó, já perdoei 3 vezes hoje, viu? Se for mais uma, aí você não vai dormir na cama. É chato, porque não é esse o propósito de Jesus. Porque Jesus sabe que não é interessante. Jesus ele começa falando sobre o maior número dos céus, ele vai falar sobre a ovelha perdida, ele vai falar sobre ofensa, aquele bom e velho texto que a gente cansa de falar assim, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A gente usa esse versículo para falar o quê? Para justificar que não tem 3 pessoas, lembra? Né? Ó, a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3, não. Ele está falando sobre conflito, ele está falando sobre divergências, sobre pessoas que são humanas, entende? E aí eu entendo que Jesus chega aqui diante da pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Entende? Eu vejo que Jesus ele vai aqui no X da questão. Ao contar essa parábola para mostrar, sabe por quê? Ó, na verdade, todos nós vamos acabar nos machucando de um jeito ou de outro. Talvez
já nos mostra. E aí você vai lá e pede perdão, não implora, essa pessoa te perdoa. Mas aí a gente precisa entender o feeling do que Jesus conta aqui nessa parábola. Que olha, cuidado para não cometer o erro de você clamar pelo perdão para alguém e logo em seguida alguém vir para você te pedir perdão e você não perdoar. Eu estava conversando, acho que foi sexta-feira com a minha mãe, e a gente entrou mais ou menos nesse mundo, dentro da questão familiar. Você já reparou o quanto nós nos ferimos na nossa casa? Não é verdade? Você já reparou o quanto nós nos magoamos dentro do nosso lar? Às vezes alguém falou alguma coisa, mas quando você está dentro de um laço de intimidade, de familiaridade, você solta o seu choro. Você briga, você fala mais alto do que deveria, você eleva a sua voz. Mas e quando é na rua? E quando é no trabalho? E quando é na igreja? E quando é na escola? Alguém às vezes faz uma ofensa até pior e a gente vai ver. A gente age com a compaixão que a palavra nos mostra aqui, que muitas vezes a gente não consegue manifestar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É por isso que eu disse que todos nós precisamos todos os dias fazer escolhas, mas tem escolhas que precisam ser tomadas, precisam ser feitas, porque essas escolhas sim precisam ser mais inteligentes. Às vezes a gente não consegue enxergar que a gente está magoando as pessoas que são mais próximas de nós ou que mais querem o nosso bem. Se você é casado, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai magoar o seu esposo ou vice-versa. Se você vive um relacionamento com alguém, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai magoar ou ser magoado por alguém. E a gente tem que entender que, na verdade, por mais difícil que seja, é uma escolha inteligente perdoar. Amém? Sabe por quê? Porque enquanto ser ferido faz parte da realidade, faz parte daquilo que nós estamos aqui todos os dias para encarar, ficar e permanecer amargurado é apenas uma reação que prejudica apenas nós mesmos. Devemos então fazer